Olá, hoje é um dia muito especial. Estamos realizando o nosso último episódio de 2025 do Prenda Empreendedora, em um clima de gratidão, reflexão e união. E agradeço o nosso patrocinador Casa Íris, Casa da Prenda e do Peão. Esse é o nosso especial de Natal, gravado aqui na Praça do Imigrante, em Novo Hamburgo. Um espaço que está lindo, né? Preparado com carinho para que os moradores possam viver momentos únicos ao lado de suas famílias e amigos. E para tornar esse momento ainda mais especial, hoje recebo mulheres inspiradoras para um bate-papo leve, verdadeiro e cheio de significado, onde vamos falar sobre aprendizados, empreendedorismo, sonhos e tudo aquilo que nos conecta como mulheres. E aqui a nossa outra apresentadora, Aline, vai dar continuidade. Olá, gente! Estamos então no final de mais um ano. 2025 foi um ano cheio de desafios. A gente reconstruiu aí o Rio Grande do Sul pós-enchente. Foi um ano difícil para muita gente, de muitos recomeços e de desenvolver muita capacidade de resiliência para recomeçar. E a gente está aqui trazendo uma mensagem de esperança, de amor, de recomeço para 2026 ser mais próspero ainda. Vamos ver quem mais está conosco hoje. Eu tenho conosco, aqui ao meu lado, a Bela Sarkis, que é escritora e poetisa. Bela, fala um pouquinho do teu trabalho aí para o Prenda Empreendedora. O meu trabalho é ajudar as mulheres, é ajudar a se transformar, a se reencontrar, a se reconectar e ficar de bem consigo mesma. E agora estamos aqui com a Tânia Martini. Fala um pouquinho de ti e do teu trabalho, Tânia. Sou Tânia Martini, atuo como mentora, palestrante. E qual é o meu legado, eu acredito, que realmente eu assumo hoje na minha vida, é realmente auxiliar pessoas a ter clareza da onde ainda está, o que elas precisam olhar verdadeiramente para elas, para ressignificar a vida delas. Porque eu preciso ter clareza. Eu preciso olhar para mim de verdade. Eu preciso ter muita verdade, muita humildade e muita coragem para verdadeiramente olhar para mim e dizer: eu preciso de ajuda. Tem uma frase que uma mulher foi para resgatar escravos e daí perguntaram para ela: e agora, você resgatou muitos? Somente aqueles que se identificaram. Então, nós precisamos verdadeiramente identificar aonde está a causa para nos tornar pessoas extraordinárias, cada dia melhor. É sobre isso. Está conosco também a Camila Reginato, uma mulher incrível. Te apresenta, Camila, para nós. Obrigada pelo convite, por estar aqui no Prenda Empreendedora. Então, eu sou Camila Reginato, sou apresentadora do Pode Falar, junto com a Tânia Martini, colega das meninas aqui. E eu trabalho com marketing com propósito, Acredito muito que a gente, sim, tem que fazer um marketing aí alinhado com uma missão de vida, com uma missão de propósito. É o que as meninas vêm fazendo aqui, Trabalhando, levando esse empoderamento adiante. Gurias, eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem embrulhar para presente um sentimento para levar para 2026, qual seria esse sentimento? Amor. Que a gente tenha mais amor pelo que a gente faz, pelos propósitos de vida, e que o amor dê sentido para os propósitos de vida de cada um. Para que as pessoas façam aquilo que elas têm que fazer pelo próximo de uma forma com sentimento real. Que é uma questão realmente de fazer as coisas sempre com dedicação. Eu acho que quando a gente ama aquilo que a gente faz, o propósito fica melhor, a qualidade de trabalho fica melhor e as coisas que a gente precisa desenvolver, inclusive dentro do trabalho da gente, também é uma forma de melhorar a vida um do outro. E sozinha a gente não é ninguém, Por isso que a gente tem que amar o próximo e fazer pelo próximo tudo aquilo que está dentro dos propósitos de vida, dos negócios, dos empreendimentos, que a gente sempre fala tanto aqui dentro do Prenda Empreendedora,
para que as pessoas consigam prosperar, né? Sozinha a gente não é ninguém, que nem a Tânia disse, a gente precisa um do outro e a gente está aqui também, enquanto mulheres, para uma encorajar a outra. Bela, e qual é a sua palavra que você ia embrulhar para 2026? Uma palavra só é difícil, É pouco, né? É pouco. Mas a minha palavra escolhida hoje é compreensão. É tentarmos compreender ao próximo e nos ajudar, porque sem compreensão não há amor, não há ternura, não há carinho, não há gratidão. Então nós precisamos nos compreender o próximo, para daí juntar tudo isso num grande presente de Natal. Tânia, e qual é a sua palavra para 2026? A minha palavra para 2026 é empatia. Saber se colocar no lugar da outra pessoa. Sair do julgamento. Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas e quando nós julgamos as pessoas, nós não conseguimos trazer amor, como a Aline falou antes, né? Então, quando eu consigo verdadeiramente me colocar no lugar do próximo, eu acredito que a gente pode fazer uma grande virada em 2026. Camila, qual a palavra que tu ia embrulhar para botar no pinheirinho para as outras pessoas para 2026? A minha palavra é espiritualidade, né? Quando a gente passa a ter uma conexão verdadeira com Deus, todo o resto se abre. Então que a gente tenha mais espiritualidade em 2026. E o que vocês hoje agradecem, mesmo vindo como um desafio? O que tu acha, Aline, que foi um desafio para ti nesse ano de 2025? Mas que mesmo assim, apesar de ser um desafio, tu vê gratidão nisso também. Gratidão é uma palavra que eu acho que traz um grande significado. Acho que quando a gente coloca um propósito, quando a gente quer buscar algo, a gente coloca muita energia para conseguir com propósitos de vida. E a partir do momento em que a gente enfrenta desafios, mesmo com as coisas que dão errado, mesmo com os erros que acontecem no dia a dia da gente, quando a gente se propõe a fazer algo e que daqui a pouco nem sempre funciona como planejado, nem sempre sai como a gente esquematizou, como a gente um dia idealizou, esses erros também servem como aprendizado. A partir do momento que a gente erra e olha para isso, a gente consegue ressignificar certas coisas e fazer com que isso seja algo melhor ainda. Muitas vezes isso faz com que as pessoas tenham a capacidade de resiliência e superação. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, né? Digamos, lá na frente chega o melhor caminho. Isso e é a uma gente coisa não que eu sempre entende, costumo né? dizer, não importa qual Deus, não importa qual espiritualidade, desde que você tenha fé e que isso ajude nos teus propósitos de vida. E é comprovado cientificamente que pessoas que tenham fé bem desenvolvidas, inclusive para cura de doenças, elas conseguem superar de uma forma muito mais tranquila e tem uma efetiva melhora, né, ainda maior do que aquelas pessoas que não têm a questão da espiritualidade trabalhada. Bela, e o que você agradece mesmo tendo vindo como um desafio? Superação. Superação total. Esse ano de 2025 para mim foi superação. A Bela se superou esse ano, fez palestra, fez evento, transformou mulheres. Viajou o mundo, né? Tava na China, tava pra lá. Não viajei o mundo ainda não, mas foi superação mesmo, porque eu ganhei vários prêmios e eu devo a mim isso tudo, né? Pelo meu querer mudar. Então, além de muita gratidão, né? Tânia, e o que você agradece mesmo tendo... Opa, vamos cortar aqui. Corta. Tânia, e o que você agradece mesmo que tenha vindo como um desafio? Eu penso que agradecer os desafios é viver verdadeiramente uma metanoia. Porque sem desafios nós ficamos na zona de conforto. Sem desafio a gente não vai a lugar nenhum. O desafio verdadeiramente ele me torna cada dia, ainda hoje, todos os dias, eu ressignifico tudo que me acontece. Por quê? Porque 10% que me acontece, 90% o que eu faço com o que me acontece. Então, o desafio para mim é vitória, é superação,
é verdadeiramente eu abrir portas que, sem eu empurrar a porta, eu não vou saber o que tem depois dela. Seria E tu isso. empurrou várias portas também, né, Tânia, esse ano? Eu E empurro ela fez muitas várias portas. palestras, chegou chegando, botou o podcast no ar, foi um ano. Uma virada de chave. Ela Incrível. botou o pé na porta, mas no bom sentido, no sentido Mas- de motivar. Mas um plantio de muitos anos, né? Que eu sempre falo, eu estudo o comportamento humano desde 1987, mas eu não estudo o outro. Olha só, eu primeiro me estudei. E ainda todos os dias eu olho para mim. E sobre isso. Quando tu traz verdadeiramente clareza da onde você quer chegar, você também pode, porque isso está dentro de você. E não desista, vá em frente, mas vai empurrando as portas. Tem que empurrar portas. E a mulher gaúcha, ela abre muita porteira também, né? Ela tem a força e resiliência de estar à frente dos seus negócios. Até na Expo Inter, né? Muitas mulheres, a maior parte da agricultura familiar é liderada por mulheres, né? E Camila, e que você agradece mesmo tendo vindo como um desafio? Eu acho que a gente tem que agradecer as nossas dores, porque por mais que a gente não quer passar por elas, são elas que nos ensinam, né? Então quando a gente para e olha e ressignifica, a gente consegue entrar em um 2026 bem diferente. Então acho que é isso. E se nós todas pudéssemos deixar um presente para as mulheres que estão nos assistindo, o que frase, que motivação, o que nós iríamos deixar para essas mulheres? O que tu acha, Aline? Nunca desistir de viver, nunca desistir de propósitos, nunca desistir daquilo que vocês querem, daquilo que vocês querem buscar para as suas vidas e transformar isso em algo melhor e pelo bem comum. E tu, Bela, o que acha? Faço minhas palavras da Aline, acrescentando que não devemos nunca, jamais deixar nossos sonhos para trás. É através deles que a gente consegue muita coisa. E mudar de carreira também não tem idade. Faz parte dos nossos sonhos. Então vamos correr atrás. Sim, nós mulheres juntas, eu acho que nós somos muito mais fortes, né? Nós precisamos aprender a ser mais unidas e enxergar o brilho das outras mulheres, porque onde brilha uma, tem brilho para todas, né? Tânia, e qual seria esse presente que tu deixaria para as outras mulheres? Eu acredito ver o teu estado atual. Como está o teu estado atual? Ter metas e objetivos claros. Equilibrar a razão e a emoção. E qual é a tua visão de futuro? Precisa ter claro isso. E para isso a gente precisa verdadeiramente sentar e de repente pegar na mão da Aline, que é psicóloga, assistir as palestras da Ana, olhar a inspiração da Doris, a Camila como marketing, né, Camila? E também hoje a Camila não é mais marketing. A Camila está se tornando uma grande mentora, uma mestre. Então seria, ao meu ver, seria isso. Ter verdadeiramente clareza e pedir ajuda. Porque juntas, verdadeiramente, nós somos mais fortes. Com certeza. Camila, e qual é esse presente que tu deixa, então, que tu já inspira outras mulheres, né? E agora, como mentora, também tu tem uma responsabilidade com essas outras mulheres também, né? Eu acredito, meninas, que é viver o propósito. Então, o que eu deixaria de dica para as mulheres é encontrem o seu propósito, né? Às vezes a gente está aí num automático, vivendo, né, uma rotina cansativa e exaustiva. Por quê? Porque a gente não sabe ainda qual é o nosso propósito. Quando a gente está alinhada com o nosso propósito, todo dia é uma bênção. Eu acho que é isso. Eu acho que o Natal ele traz uma conexão tão linda, né? Da família, das nossas vivências, da nossa infância. E, gurias, como vocês veem isso? O que vocês têm de lembranças boas que o Natal traz? Natal sempre é uma época de renovação, né? Renovação de sentimentos, renovação de laços familiares, de a gente conseguir olhar, mesmo com as diferenças ou mesmo com situações adversas dentro da família,
que um possa apoiar o outro, dar as mãos e superar as dificuldades juntos. Então, existem famílias que conseguem fazer isso muito bem e se apoiarem, e infelizmente às vezes tem famílias que não conseguem fazer isso, né? E a gente sabe que isso acontece em todos os lugares e em todos os seios familiares. E muitas vezes a gente consegue, às vezes, contar com aqueles que são próximos, mãe, pai. Se vocês têm mãe e pai ainda, agradeçam, valorizem a sua mãe, valorizem o seu pai. Eu sempre agradeço muito aos meus, porque eles sempre me incentivaram muito a ser quem eu sou e, inclusive, buscar os meus propósitos de vida. Se um dia eu escolhi a profissão que eu escolhi, se um dia eu escolhi estar nesse lugar também como apresentadora, foi porque em algum momento eu fui incentivada pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai, que sempre estiveram ao meu lado e dando força para que eu fosse para frente. Sim, porque como para muitas famílias o Natal é um momento muito feliz, para outras não, né? A gente sabe que o Natal acontece também, né, coisas tristes, coisas ruins de pessoas que não têm um ambiente tão acolhedor e tem lembranças muito tristes também, né? Então a gente tem que realmente enxergar o próximo, o outro e tentar... As famílias também que já perderam algum ente querido, né? Sim. O quanto é importante a gente valorizar isso também, para que a gente consiga ter essa união, né, e um poder ajudar o outro. Tem as pessoas às vezes que não tem mais ninguém por elas, então tem aquele grupo fraterno que é entre amigos, e geralmente tem aqueles amigos que são os amigos verdadeiros e para a vida toda, e que um consegue dar esse apoio um para o outro, e isso também é importante a gente lembrar nessa data, porque a gente está falando aqui de uma data de família, mas existe também o amor fraterno entre grandes amigos, às vezes que vêm da infância, ou que vêm da adolescência, ou até mesmo na vida adulta. E a família também, né? Que acaba sendo irmão, né? Passa a ser nossos irmãos. Eu resgatei uma família perdida aqui, né? Eu e a dona Bela Sarquis, a gente tem uma história bem legal. Eu descobri que alguém do antepassado da família dela criou a minha avó. E aí a gente foi se conectar por trabalhos em comum e por temas em comum que a gente trabalha, né, Bela? Era pra ser, né, Aline? E aí a gente não se largou mais. Com certeza. Estamos aí para apoiar outras mulheres Isso também, aí. né, Bela? Muito obrigada E pelo teu apoio. A emoção de Natal é linda, né? O Natal conecta, ele, né, inspira sempre, né? Com certeza, só sentimentos bons. Tânia, e qual lembranças que tu tem do Natal e o que tu pode passar para essas pessoas, pois, né, do teu conhecimento que tu tem, que tu já acompanha várias pessoas também, e o que tu tem para falar para nós a respeito disso? Eu faria um convite do ser e não do ter. E junto com isso eu quero compartilhar o que acontecia comigo na minha infância. Alguém lembra dos vagalumes, aquele bichinho que tem uma luzinha? Vocês conhecem? O público que vai assistir provavelmente conhece bastante. Essa era a nossa luz de Natal. Por dias nós íamos pegando os bichinhos e botávamos dentro de um balde ou em alguma coisa que eles não fugiam. E na noite de Natal, todos os vizinhos, olha que eu morava numa comunidade de 28 moradores, e eram umas 6, 7 famílias que se reuniam no Natal. E na noite de Natal, a gente largava os vagalumes. Era muito lindo. Então, o que é o convite do ser e não do ter? Hoje nós temos tudo. E aonde estão ficando verdadeiramente os valores? Quem verdadeiramente nós somos? Essa pergunta que eu quero deixar. Com tudo que nós temos, por que tanta falta de felicidade? Por que tanto brilho no Natal? E por que os outros dias, muitas vezes, nós esquecemos do brilho, nós esquecemos do vagalume, nós esquecemos das pequenas coisas. Então o convite verdadeiramente é: deixe um pouco de ter e seja. Você precisa ser. Essa para mim é a verdadeira conexão de amor, de empatia e de transformação e de nascer novamente. E podemos nascer todos os dias. Sim, cada dia é um novo dia, né? Uma nova experiência. Tu pode mudar o que tu pensou ontem, tu pode acordar pensando diferente e realizar, né? Eu acho que tu realiza todos os dias pequenos sonhos e isso que faz a diferença. E Camila, e qual foi a tua lembrança de infância? O que tu tem coisas boas que tu lembre ou que tu passou e gostaria de compartilhar com nós aqui? Eu lembro muito do meu avô ajudando as pessoas.
Então, ou ele botava uma roupa de Papai Noel e ia fazer doações, ele arrumava patrocinadores para fazer doações. E teve uma noite de Natal que tinha um menino que ele estava com paralisia e ele não tinha dinheiro para comprar uma cadeira de rodas. Isso, há tempo atrás, isso era muito caro. Então, meu avô foi atrás de patrocínios e ele pediu pro padre dar na missa de Natal para esse menino, então, a cadeira de rodas dele. Então eu tenho essas lembranças assim de ajuda, de doações, né, de olhar para o próximo. E eu e a Tânia Martini agora estamos nesse caminho, né? A gente faz eventos de doações, ajuda crianças. Dia 23, então, de dezembro, a gente vai ter um evento e a gente está, né, pedindo também doações. Então isso que ficou de lembrança boa assim do Natal. Bela, a gente falou dos antepassados, mas tu não falou do teu Natal. Fala um pouquinho para nós aí. Falando de antepassados, aí eu me recordei de como eram os nossos natais em família, enquanto os meus avós ainda viviam, né? E a gente vem de uma família relativamente pobre, não de miséria, mas pobres, né? Ainda mais tanto tempo atrás. E a gente não tinha tantas coisas como tem hoje, né? Para enfeites, para luzes e tal. E uma coisa que me gravou muito foi uma vez que a mãe não queria nem preparar o pinheirinho. E aí eu disse, não mãe, vamos fazer alguma coisa. E aí ela deu a ideia então da gente pegar um galho seco e enfeitar com as coisinhas que a gente tinha. Eu me lembro das bolinhas, eu me lembro exatamente como era, eu posso descrevê-las. E assim foi então o nosso pinheirinho de Natal, num galho seco. E é uma recordação boa, não posso dizer que foi ruim. É uma recordação boa e tudo foi superação, que a gente foi crescendo, a gente foi se alinhando, a gente foi conquistando e família, né? Sempre família. E que bom que eu ainda tenho os meus pais comigo. Então vai ser um Natal bem diferente esse ano. Sim, lembranças de Natal são, né, sempre doces e acolhedoras, né? E eu vou fazer uma brincadeira agora. Eu vou passar aqui, vou dar uma palavra para cada uma de vocês e quero que vocês definam essa palavra. O que vocês sentem quando enxergam essa palavra? Ou que memórias vêm? Vou começar aqui. Uma para cada uma. Ah, não pode escolher. Ah, tu quer escolher? Presente não se escolhe. Camila. Quer começar, Aline? Pode ser. A palavra que eu peguei foi recomeço. E acho que tem muito a ver e traz uma conexão bem interessante com o que eu trouxe antes, né? Que não importa o que possa ter acontecido ou qual daqui a pouco seja o teu propósito, daqui a pouco não deu certo, sempre há a chance de recomeçar. Mesmo que algo não deu certo, o que a gente aprende com o erro, o que a gente pode levar para a vida da gente e o que a gente pode aproveitar isso para recomeçar de uma forma mais assertiva. Eu ganhei propósito. Poxa, os propósitos da vida da gente, né? Tudo nós devemos levar em consideração, devemos levar com amor e não deixar jamais pipocar. É isso. Tânia, qual foi a sua palavra? Gente, olha só, pessoal. Resiliência. Resiliência me define. Verdadeiramente é a minha palavra. Quem me conhece, quem conhece minha história sabe o quanto eu sou uma pessoa resiliente. Incrível. Se não tivesse sido sorteio, eu diria que tu saberia, né, Doris? Não, mas eu foi acho incrível. que as palavras foram assim escolhidas a dedo, né? O quanto verdadeiramente a resiliência nos leva a enfrentar os desafios. Essa palavra aqui, ela me define. Ela sou eu. Sou eu. Muito bom. Maravilhosa. Dinâmica. Camila. A minha saiu fé. Tanto que eu falei de espiritualidade. Acredito muito que tudo que eu consegui me superar na vida foi através da fé.
Então, acredito muito que a fé é nosso motor. E a gente tem que estar com ela bem ativa em 2026. Pra gente superar aí, né, todos os desafios, que muitas vezes não são fáceis, né, Doris? Tu que é empreendedora, tu sabe disso. Sim, cada dia tem que matar um leão praticamente, né? Um elefante, mas a gente segue firme e forte sempre. Exatamente. E a minha palavra foi esperança. Eu acho que nunca pode faltar jamais a esperança. A gente acreditar que tudo vai dar certo, confiar que com esperança a gente conquista tudo. E para encerrar esse programa de uma forma muito especial, cheio de significado, eu quero agradecer de coração a presença de cada uma dessas mulheres que aceitaram estar aqui hoje, compartilhando as suas histórias, sentimentos, reflexões que tornaram esse momento ainda mais especial. E vamos olhar, né, como está linda a nossa praça, que esse ano Novo Hamburgo resgatou umas memórias, né, que nós anos não tinha mais isso, né? E encerramos então mais um Prenda Empreendedora. Gurias, querem deixar algum recado? Um Feliz Natal! Feliz Natal, que 2026 os sonhos de vocês possam se concretizar. Quem quiser recomeçar, que recomece. Quem quiser colocar um propósito, que coloque, mas que coloque isso com todo o amor do mundo para que façam 2026 ainda melhor. Agradeçam, tenha muita gratidão. Que quando você agradece o que você tem, o universo se abre para algo muito extraordinário. Feliz Natal, boas festas e que Deus abençoe a todos nós. Isso aí, tenham fé, muita fé, esperança e um Feliz Natal. E quem puder, segue lá nas redes, é Camila J. Reginato. Tânia.Martini com Y. Bela, quer deixar o teu? Sim, eu me meti ali, né? Um Feliz Natal! Adoro, adoro. Feliz Natal, pessoal. Que 2026 venha com tudo. Que nós consigamos mais e mais realizar os nossos sonhos. E ano que vem estamos de volta, né, Dori, com vários projetos. Segue lá, Sim. viver.intensamente e o @Doriane Schaefer, que é a nossa apresentadora, que vos fala. Então tá, então aqui termina um episódio de 2025 do Prenda Empreendedora. Agora em janeiro, fevereiro faremos uma pausa, né, para descansar e viemos renovada. Quero deixar para 2026 gratidão. Gratidão a todas as pessoas que nos acompanharam, que nos apoiam. E o Prenda Empreendedora passa todos os sábados às 11h30 pela Vale TV e pelos canais de YouTube. Um Feliz Natal a todas as famílias e que a cultura gaúcha sempre continue levando amor, respeito para todas as crenças do nosso Rio Grande do Sul. Feliz 2026 e um Feliz Natal! Feliz Natal!